Meu nome é Marcelo, sou professor de filosofia do Colégio Companheiros de Maryland, no curso de EJA noturno, e essa videoaula é para a 7ª fase e é a segunda videoaula sobre filosofia medieval. No primeiro vídeo, na primeira videoaula, nós falamos sobre filosofia medieval, suas características. A filosofia medieval é uma forma de pensamento que surgiu, se organizou e floresceu ali na Idade Média, entre o século V e o século XV depois de Cristo, e tinha como uma das suas principais características a tentativa de conciliar a filosofia com o cristianismo, uma tentativa de conciliar a razão, que era um dos pressupostos principais da filosofia grega, com a fé, que era um pressuposto fundamental do cristianismo, que então era a religião que se tornava dominante, já era dominante na Idade Média. E foi esse tipo de filosofia, a filosofia medieval, ele perdurou enquanto perdurou a Idade Média, perdurou aproximadamente por 1000 anos, até que o Renascimento surgiu e começou a fazer um revisionismo, começou a trazer de volta as ideias da antiguidade greco-romana. O Renascimento foi uma redescoberta da antiguidade greco-romana. Então, com o surgimento do Renascimento, a Idade Média e, consequentemente, a filosofia medieval teve fim. Tem muitos pensadores de expressão, muitos filósofos, teólogos, padres da igreja de expressão na Idade Média e que também escreviam sobre filosofia. Como é uma época de ascendência e de predominância do pensamento cristão, obviamente a filosofia foi profundamente influenciada por esse tipo de pensamento. Então houve muitos pensadores que tentaram conciliar a filosofia com o cristianismo, razão e fé. Mas eu acho que se eu puder elencar dois pensadores fundamentais para esse período de 1000 anos da Idade Média e da filosofia medieval, poderia dizer que os dois são os dois principais e talvez os dois maiores influenciadores e representantes desse pensamento sejam o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho, ele foi um teólogo, e foi um filósofo que viveu no século III depois de Cristo, teve muita influência, aliás tem muita influência até hoje no pensamento filosófico e religioso, e escreveu uma obra fundamental que se chama Cidade de Deus, que até hoje ela é estudada nas universidades, como obra fundamental para quem quer compreender o pensamento da filosofia na Idade Média. E um outro pensador fundamental que viveu aproximadamente no século XIII depois de Cristo é o São Tomás de Aquino, que era um frade. Ele foi um frade e também foi teólogo e filósofo, que escreveu a Suma Teológica, um livro fundamental também para quem quer entender o pensamento da Idade Média, e que também é um outro pensador, escreveu sobre filosofia e cristianismo, que é estudado até hoje. Portanto, esses dois pensadores, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, são dois pensadores fundamentais para compreender não só a filosofia medieval, como também essa tentativa, essa passagem da filosofia grega racional para a filosofia medieval cristã. Gostaria de deixar aqui 2 sugestões de atividade para quem assistiu essa pequena videoaula, que é fazer uma pesquisa, primeiro, sobre quem foi Santo Agostinho, que surgiu primeiro no século III depois de Cristo, e uma segunda atividade, fazer uma pesquisa para entender um pouco quem foi São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, quase 1000 anos depois de Santo Agostinho. Tá ok? Então, um abraço e até a próxima.